Olá, gêmeos, sejam bem-vindos ao Astral Durante a Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura atemporal, intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido para você, o que não fizer, liberta. Se não estiver entendendo nada, porque não é para você, tá? E aí, se você sentir no coração de olhar os outros signos fortes do seu mapa, fique à vontade aqui no canal. Às vezes a narrativa pode estar aí espelhada em alguns momentos da leitura, ou mesmo trazendo uma orientação, algum contexto de alguém próximo a você, ou até mesmo se você está aqui investigando a vida dos geminianos, pode ser aí que essa leitura esteja invertida, esteja conversando diretamente com você a respeito da pessoa deste signo. E é isso, desejo boa sorte a vocês. Vamos começar aqui com o baralho astrológico da cigana. Salve Santa Saracali, salve a força cigana, salve o povo da boa fé, salve o povo da boa sorte, salve suas forças cigana, o que existe de relevante para trazer aqui aos geminianos nesta leitura. Opchá. A carta dos peixes, a carta candesca, a energia de vocês, a astrologia cigana, a carta do buquê. Por um lado, eu tô vendo uma coisa assim de uma energia muito positiva em relação ao financeiro, como se tivesse uma reviravolta aqui. Uma tranquilidade, a carta do buquê e a carta da torre. Eu tô vendo assim como vocês estivessem buscando algo a mais na vida de vocês. Tem uma situação de discordância, essa discordância pode ser algo interno, sabe? Por isso que eu tô vendo que vocês buscam algo a mais. É como se até a vida de vocês não tivesse ruim financeiramente. Tem alguns problemas que precisam ser resolvidos aqui, mas é como se você tivesse querendo algo a mais. Você sente que por mais que esteja ok, algum setor da sua vida tem algo que te falta. E eu vejo você em busca disso. Talvez você esteja num processo de despertar espiritual aqui, né? De reconexão com o seu sagrado feminino, pode ser também. Pode ser que você esteja vivenciando aí uma fase de maternidade muito importante da sua vida, mas mais forte aqui eu vejo você se redescobrindo sua força, sua raiz. É como se a vida material não estivesse preenchendo você. Falta algo. Vamos lá, carta dos peixes. Os peixes. A rainha de paus. Tem manifestação aqui, tem energia de manifestação. É como se vocês tivessem magnéticos, magnéticas aqui. Candeias, por gentileza. Você sabe que no fundo tem alguma coisa em você que está fazendo com que você se anule. Mas é um momento de você florescer. É um incômodo que está sendo gerado, eu sinto aqui, que há um incômodo que está sendo gerado porque tem algo florescendo dentro de você que faz com que você se torne uma pessoa com uma personalidade buscadora. Candeias, por gentileza. Por gentileza, Candeias. Um valete de... Perfeito, é isso mesmo. Um valete de espadas. Tá vendo? Tem um comichão aqui, tem um bicho carpinteiro querendo buscar algo maior. E isso está mexendo muito com o teu emocional. Tem uma coisa de amadurecer aqui, principalmente no quesito espiritual. Você tendo uma visão mais ampliada aí da vida. Vendo a vida além da vida, sabe? Pode ser que alguns estejam despertando mediunidade aqui. Mas lá atrás não foi fácil, não. Inclusive, alguma coisa no que tange o seu financeiro.
Mas aqui eu vejo uma coisa engraçada, eu tô vendo uma coisa de mediunidade para alguns. De um florescer. Se não é nesse sentido, é numa coisa do emocional aqui. É aquele tipo assim, uma coisa você se desagrada, por exemplo, na sua vida amorosa. E aí você fica repetindo um padrão que você nunca se realiza dentro da vida amorosa e isso te dá um gatilho para você ver a vida sobre um outro ângulo, né? Pode ser que você seja uma pessoa que consegue manifestar uma vida financeira um pouco melhor aqui. Não estou te dizendo que você é uma pessoa rica e que não tenha dívidas, não estou falando isso, mas que você não tem muito o que reclamar, não te falta nada, sabe? É isso que eu vejo aqui. Só que parece que você quando vai se reconectar a outra pessoa, não tem uma concordância, tem uma coisa assim de precisar ressignificar algo nesse sentido quando toca nas suas relações interpessoais, relação amorosa principalmente aqui. O buquê, por gentileza. O buquê traz essa reviravolta que eu vi aqui, ó, uma vitória. Pode ser no campo amoroso, pode ser na maternidade. Às vezes você estava aí tentando engravidar e não conseguia. Tem uma vitória aqui. E aí, para alguns, você está falando de uma proposta profissional. Um valete de ouros. Você é surpreendido porque você estava procurando um emprego para resolver algumas questões aqui do seu financeiro e você é surpreendido de forma positiva, tá? A carta do buquê. Para alguns isso aqui é casamento. Como se alguém estivesse subindo ao altar aí com um buquê, pode ser de lírios, alguma flor que seja branca, né? Ou você entrando numa nova fase familiar em que você vai se reconectar a uma paz, a uma serenidade, a uma tranquilidade, né? Uma nova fase que se desabrocha na sua vida, que traz essa tranquilidade, que traz uma realização, principalmente aqui no campo espiritual. Então, é como se você estivesse muito protegido ou protegida dentro de situações que poderiam colocar você num estado de tristeza e você está se sentindo mais forte, mais maduro, mais madura, não deixando que conflitos lá do seu passado venham te desequilibrar, sabe? A carta da torre, por gentileza. Existe um bloqueio mesmo, uma proteção, eu tô sentindo isso aqui. Um as de copas está muito forte, questões interpessoais, né? E para um bom grupo de pessoas aqui falando de relacionamento amoroso. Eu vejo vocês mais apaixonadas pela vida, mais motivados, recuperando saúde, recuperando o equilíbrio emocional, se redescobrindo emocionalmente. A carta dos peixes, por gentileza, os peixes. Tem alguém manifestando um casamento, uma relação, manifestando um trabalho muito próspero, muito abundante aqui, ó. Alguma coisa que você pode ter pedido a espiritualidade em relação ao seu financeiro. Por isso que eu estou vendo aqui um grupo de geminianos que não vai ter muito o que reclamar em relação à vida financeira, não. Candeias, por gentileza. Tem uma coisa de você se recapacitar ou ver sobre pontos de vista diferentes, você sendo chamado aí, recebendo uma comunicação que em princípio você não estava achando mais que iria acontecer, mas e aí por isso mesmo que quando acontece você se surpreende, né? É como se você fosse ser reconhecido ou reconhecido dentro de uma situação, ou você está mais magnético, mais magnético, vai chamar a atenção das pessoas porque está mais bonito, mais bonita. Ou você aqui, por exemplo, que trabalha no ramo da beleza e vinha batalhando há algum tempo, estudando, divulgando o seu trabalho, gêmeos, você sendo reconhecido ou reconhecida aí agora, tá? Para alguns tem uma realização espiritual aqui. Uma coisa que vai preencher a alma, sabe?
Você conseguiu sair de uma situação muito difícil e trouxe beleza, trouxe paz, encantamento desse sofrimento. É uma ressignificação, um perdão familiar acontecendo. São muitas energias que eu tô vendo aqui. A carta do buquê, por gentileza. Ó, reviravolta, tô falando. É alguma coisa, uma vitória que você não espera. Acho que você já se deu até por vencido dentro de uma situação, estava meio pessimista, achando que não ia receber mais notícia nenhuma, comunicado nenhum, chamado nenhum, ou que não ia acontecer porcaria nenhuma do que você estava achando que ia acontecer, e a coisa acontece. Você pegou de surpresa. Isso te traz uma paz, uma grande realização aqui. Para alguns isso já deve ter acontecido, né? A leitura é meio que só para confirmar algumas questões, alguns detalhes. A carta dos lírios, por gentileza. Os lírios. Saltou o palhacinho. Alguém vai se realizar como mãe aí também, né? É um novo projeto de vida, uma nova fase da vida. Tem muito uma coisa de um florescer aqui. Florescer uma felicidade, viver uma plenitude. Se libertar de uma estagnação, passando por um processo de purificação. Para alguns, isso que eu estou falando aqui tem muito a ver com, né, como eu falei no começo, né, tem muito a ver com as questões interpessoais, né, é como se muitos problemas que você já vivenciou dentro de relacionamento e que impactavam no seu financeiro, isso não fosse mais acontecer, as coisas tendendo a melhorar. Porque tem uma mão muito forte da espiritualidade aqui para desviar do seu caminho situações que traziam uma energia muito tóxica, muito pesada, de intriga, de fofoca para dentro da tua casa. É como se a pessoa que você tá carregasse certas energias, não tivesse muito discernimento espiritual, enfim. E aí, para alguns, a própria espiritualidade já afastou essa pessoa, né? E para outros, essa pessoa estava sendo vítima de algumas energias, né? E essas energias sendo limpas agora. A carta da torre, por gentileza, clarifica para mim a carta da torre. Saiu um aperto de mãos aqui, virou, né? O aperto de mãos é como se a espiritualidade fosse afastar alguma energia negativa aqui. Ó, caminhos abertos. É como se tudo aquilo que colocasse você numa situação de aprisionamento, a espiritualidade está afastando aqui. Todas as interferências, ó, e a carta voltou aqui. Quando tem de voltar, volta. Para alguns aqui a gente está falando de uma reconciliação, de um novo caminho que se descortina aí para um casal. Para outros aqui a gente está falando de um novo amor. Tá, eu não tô vendo, eu tenho uma coisa assim de... Se não for para você, não pega isso, mas é uma coisa assim que você não tá nessa vida para caminhar sozinho. Tem alguém que veio para caminhar com você. Então, como no começo eu vi uma coisa de discordância, é como se agora, com o apoio da espiritualidade, as coisas fossem entrar num alinhamento, sabe? Fosse haver um entendimento maior, uma energia de discórdia sendo tirada dos teus caminhos. Certo, Gêmeos? Para quem vai entender aí, tá? É esse o recado para vocês no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e espero vocês numa próxima.